Olá galera, tudo bom? Vamos então mais numa videoaula nossa e essa é para tratar do último tema, né? Que é entrada e saída, tá? A gente aqui vai fazer uma pequena introdução sobre o que é esse assunto, né? Uh, qual o impacto no desempenho e os tipos e as características desses sistemas de entrada e saída. Esse material já aviso de antemão que esse material ele é mais completo, tá? Ele é mais completo e ele não a gente não vai ver todo aqui na videoaula. A gente vai ter até o slide 18 e depois o restante fica de material extra. Mas também não vai cair na prova. Mas então vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui a gente já tinha falado, né? Quando a gente falou de memória virtual, a gente está ainda, queira ou não, ligado ao modelo Von Neumann, né? E então a gente tem a topologia típica de um sistema computacional é o modelo Von Neumann, que a gente tem o que? A gente tem um processador, a gente tem uma memória principal e a gente tem dispositivos de entrada e saída. Essa figura aqui ela é um pouco mais completa, mas descrevendo ela, o que a gente tem? A gente tem no meio um barramento, que a gente chama memória, né, um barramento de memória e entrada e saída, tá? Que é um barramento do sistema. E a gente vai chegar, a gente pode ter uma cache entre o processador e esse barramento, né? E claro que esse barramento vai fazer interrupções, né? A gente já vai ver com mais detalhes, né, essas interrupções, como funcionam com o processador. E né, a gente vai ter ligado nesse barramento a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Esses dispositivos de entrada e saída pode ser um disco, pode ser uma saída gráfica, né? Pode ser rede, pode ser vários outros dispositivos. Normalmente eles vão estar. Eles não são conectados direto no barramento, né, pessoal? Por quê? Porque precisa alguém que converse a língua do barramento. E essa língua normalmente vai ser, a gente vai ter uma controladora de entrada e saída, né? Para alguns dispositivos isso é tranquilo, né? Hoje em dia a gente até usa outros barramentos, né, para fazer isso. A gente tem os drivers e tal, mas vocês podem ver que antigamente, por que eu boto antigamente? Porque hoje é menos comum. Por exemplo, se eu ia botar um disco, eu preciso de uma placa, né, que converse com esse disco. Eu tinha uma placa, né, e a gente ainda continua muito assim. Muitas coisas já vêm dentro, né, um conjunto da tua placa-mãe. Mas, por exemplo, se eu não vou, sei lá, se eu tenho uma placa que tem um protocolo de barramento, a gente vai ver um pouquinho mais, né, mas eu estou exemplificando, que é a IDE, que é um tipo de protocolo, né, que é um padrão, e a gente vai botar SCSI, né, numa máquina, a gente vai precisar de uma controladora SCSI, né, para fazer isso, tá? Então, o que fica aqui desse recado desse slide? A gente continua ligado ao modelo Von Neumann. E o que a gente vai discutir um pouco nessa videoaula é essa questão de, cara, isso afeta o desempenho ou não, né? Quais as características disso, tá? Então, a primeira coisa, todos os componentes do sistema têm influência no desempenho, pessoal, tá? Tem mesmo. E entrada e saída tem um baita efeito no sistema de entrada e saída. Se eu tiver um disco mais lento, isso vai me influenciar dependendo principalmente do tipo da características da minha aplicação. Tá? Mas então eu tenho várias, né, algumas tarefas necessárias, né, desempenho as tarefas necessárias para realizar uma operação de entrada ou de saída, né? Eu tenho é afetado pelo dispositivo de entrada e saída, o processador está envolvido, o software básico, que é o sistema operacional, e a hierarquia de memória. Tá? Então, na época atual, todas as máquinas, seja de grande porte, desktop, portátil, usam processadores integrados feitos com a minha tecnologia. Né? Isso, ok. Só que assim, ó, hoje em dia o que a gente está vendo que tem uma grande influência é a questão da entrada e saída. Tá? Ou seja, botar um disco, como eu já falei em outras videoaulas aí, e discutindo com vocês nas aulas de dúvida, se a gente coloca um disco em uma outra tecnologia, a gente melhora muito o desempenho. Né? Então, a entrada e saída tem um efeito grande. Né? Claramente, pessoal, a gente hoje trabalhar com... Claro que todas, memória, processador, tudo aumenta a tecnologia, mas se tu pegar um disco hoje que é meio magnético, é um disco correndo, né?
a gente mudar ele para um SSD tem uma variação, a máquina em si, como desempenho, tem um grande diferencial. Tá? Então, a gente tem as dificuldades de se estimar o desempenho e se projetar um sistema de entrada e saída, muitas vezes têm sido religadas em plano. É que eu digo o seguinte, pessoal, a pesquisa em entrada e saída ela é muito mais difícil de fazer, porque ela é muito tecnológica. Então, assim, ó, se vocês forem ver, nós da academia, a gente pesquisa muito até com processador, pesquisa, ok, só que acelerar isso e tal. Mas a pesquisa ligada, pelo menos na academia, tá, pessoal? Eu não estou falando de forma geral, porque tem universidades, tem grupos que trabalham também com entrada e saída, mas ele é muito focado na tecnologia. Então tá muita pesquisa ligada à indústria, né? E à indústria da questão tecnológica, né? Então as pesquisas importantes têm focado em processadores, a gente fala, porque a comunidade acadêmica é mais fácil, vocês olhem, existem conferências muito pesadas de arquitetura de computadores, por exemplo, né? ISCA, né, que é uma conferência pesada em arquitetura de computadores. Vocês olharem lá a lista de artigos, a maior parte vai ser em processador, em memória, não sei o quê. Muito pouco entra de saída, ou quase nada, e principalmente às vezes é ligado à indústria. Às vezes, fabricantes dos computadores apresentam medidas de desempenho considerando somente processadores, isso é uma verdade, então. A medida de desempenho é simplesmente olhando o processador. Isso é falso, né, pessoal? A gente tem as nossas aplicações, quando rodarem, elas são sistêmicas, ela vai acionar o disco, ela vai acionar a memória. Então, por isso que a gente usa benchmarks para avaliar, que os benchmarks eles avaliam o que? Na verdade, aí tem um benchmark que avalia um pouco mais o processador, porque ele acessa mais, né, ele faz mais computação, o outro acessa mais entrada e saída, mas a gente tem que olhar como um todo, tá? E aí a gente bota a disciplina, e aqui eu não estou só falando de disciplina em curso de ciência da computação, costuma dar pouca importância, mas que é muito tecnológico, né? Então a gente acaba dando menos importância, já que é muito tecnológico, passa muito rápido, e para vocês é muito mais legal ficar com um fundamento, perfeito? Tá? Então, a maior parte das características dos sistemas de entrada e saída depende da tecnologia, então eu já estou falando para vocês, olha, cara, se a gente vai olhar de forma geral, a gente precisava uma disciplina de entrada e saída, porque aí nós vamos começar a analisar a tecnologia, né? Então aqui a gente tem só praticamente a gente vê em 2 aulas de entrada e saída. Cara, a gente dá os conceitos gerais, né? Então é muito dependente da tecnologia. Então, por exemplo, propriedades dos drivers de disco afetam, né? A maneira como os discos podem ser conectados ao processador, o modo que o SO também interage com isso. Então tudo isso afeta e, claro, é muito tecnológico, né? Porém, os sistemas de entrada e saída precisam levar em conta, né, as características específicas muito além do desempenho, mas expansibilidade e capacidade de recuperação na presença de falhas. Uma coisa que acontece muito é que esses dispositivos seus dispositivos já são projetados para ser tolerante à falha, tá? E a outra coisa é a expansibilidade, né? Que ou poderia trocar um pouco aí como escalabilidade, aumentar. É fácil aumentar, fácil trocar, então essas coisas, tá? Aqui só tem uma observação ali, né? Que anote que drive é diferença de driver, né? Tá? Então, qual é a diferença? Quando a gente fala, a gente tem um driver, pessoal, tá? O driver é a parte de software que se comunica, que normalmente eu instalo, ela não vem, que ela faz essa comunicação do dispositivo com o SO. Então, na verdade, é um a mais que eu tenho, que eu instalo para poder fazer essa comunicação do dispositivo de entrada e saída. No desempenho do sistema de entrada e saída mais complexo, né, é bem mais complexo do que trabalhar com processadores, né, lá a gente vai usar CPI, CP, né, e outras, né, mas para alguns dispositivos de entrada e saída, latência de acesso é uma característica importante, tá, então assim, ó, latência, o que é, né, o quanto tempo eu demoro, né, eu posso pedir para o cara, imagine um disco, né, eu tô pedindo uma informação e ele vai demorar a responder, então a latência é muito importante, porque eu vou acessar o disco e eu vou ter uma latência para depois ele me devolver, né? E vários dispositivos, a latência é um atributo importante. É isso, eu pedi o acesso a ele, né? Acessar, eu quero um dado, e quanto tempo ele me demora para responder, né? Então essa latência é muito importante. E outro é o throughput. O que é o throughput? É a capacidade de saída, né? Normalmente medido em
em alguma coisa por segundo. Então é megabytes por segundo, gigabytes por segundo, e, né? Então vamos botar placa de rede. Placa de rede é isso, né? Eu tenho 1 gigabit, né? Aí não é byte, pode ser, depende do dispositivo, se é byte, bit ou o que for, né? 1 gigabit por segundo, então são taxas, isso é um throughput, tá, pessoal? Tá? E o desempenho desses sistemas de entrada de seda normalmente é sistêmico, e ele depende da característica do dispositivo, como ele foi construído mesmo, do tipo de conexão que esse dispositivo se relaciona com o restante do sistema, com a hierarquia de memória, porque normalmente eles vão escrever coisas na memória e tal, e também do sistema operacional. Tá? Então aqui eu só mostro um exemplo para vocês, como é importante o entrada e saída, e aí mostrar um pouco nessa linha de tempo. Claro que isso aqui é simplesmente uma hipótese, tá, pessoal? Então suponha que tenhamos um benchmark que executa em 100 segundos, dividido em 90 segundos para o processador, e mais entrada e saída, que aí seria, né, 10%, 10 segundos por entrada e saída. Com o tempo, o processador vai melhorar 50% ao ano, tá? Para os próximos anos. E o dispositivo de entrada e saída vai se mantiver. Quanto isso, o programa vai ficar mais rápido nos 5 anos. Então, se a gente olhar, né, no ano 1, a gente vai ver que a gente gasta de 100 segundos, 100 segundos, 90 no processador. 10 na entrada e saída. E o que aconteceu, pessoal? Aqui tem uma tabela que mostra no ano, né? Então a linha é ano. Então, eu tenho no ano 0, eu tenho 90 segundos para o processador, 10 segundos para entrada e saída. E eu vou ter 100 segundos. Então, eu só gasto 10% em entrada e saída. Conforme os anos, pessoal, eu vou melhorando 50% ao ano. Então, no ano 1, eu tinha 90, eu melhorei 50%. Então, eu passei até 60 segundos no primeiro ano. Então, eu tenho 60 segundos, mais 10 segundos de entrada e saída, que não mudou, eu vou ter 70 segundos. Então, eu acabo 14% do tempo decorrido eu vou ter. E no ano 5, pessoal, olha só, depois aplicando 50%, 50%, 50%, eu vou ter 12 segundos só para o processador. Mas 10 segundos de entrada e saída. E aí, né, o total vai ser 22 segundos e eu vou ter 45% vai ser relativo de entrada e saída. É só para mostrar para vocês que não adianta eu só acelerar, pessoal, a questão do processador, tal. Se eu não melhorar as tecnologias de entrada e saída, que normalmente elas melhoram junto, tá, pessoal? Mas às vezes ela não tem a mesma curva, né? A gente pode isso ver com o gap processador-memória que vocês aprenderam, né? O gap, ou seja, o que aconteceu para a gente usar cache? É que o processador melhorou muito o desempenho, a memória também melhorou, mas não a mesma taxa de desempenho. Tá? Então é isso. Então o tempo gasto, só para mostrar para vocês, com a entrada e saída aumenta muito. Tá? Aí tem uma fórmula aqui só que melhora, tem a solução do exemplo, tá? Só para mostrar para vocês, e aí mostrando a solução desse exemplo, eu só mostrei ele para vocês na tabela, eu acho que fica fácil de explicar e não tem problema. No slide 12, tá, pessoal, então o impacto do sistema de entrada e saída no desempenho, tá? Em alguns ambientes, o throughput do sistema é o fator mais importante, às vezes a gente pode chamar de banda passante, né? E há duas maneiras de medir essa banda passante, né? Pela quantidade de dados que podem ser movidos, né, num dado intervalo, que é esse que eu falei, que é megabits, megabytes por segundo, que for, ou gigabytes por segundo, que for. E pelas operações de entrada e saída que pode ser realizado em uma unidade de tempo. Pode ser as duas medidas, né? Então é isso, pode ser a quantidade de dados, como pode ser o número de operações de entrada e saída que é feita, tá? Então a escolha da medida mais apropriada depende muito do ambiente de aplicação, né? Depende a massa de dados, muitos arquivos a serem né, muitos arquivos a serem processados ali, tá mal no slide, tá? Então é isso, tá? Então, em outras aplicações, o tempo de resposta é mais importante, tá? Então, ou seja, é o tempo decorrido para a realização da tarefa. Então, aqui a gente só está falando de forma geral, né? Então, em alguns a gente vai falar que a banda passante é muito importante, o throughput, outros o tempo de resposta é muito importante, tá? Então é esse tempo decorrido para a realização da tarefa, né? Então aqui até bota em amarelo ali, bem ressaltando, né? Ressaltar.
Na maioria dos ambientes, grande parte dos acessos é para arquivos pequenos. Então, portanto, um sistema de entrada e saída com menor latência por acesso vai fornecer o melhor tempo de resposta. O que quer dizer isso? Imaginem que o tempo de resposta é uma coisa importante. E aí, eu tenho um monte de arquivo pequenininho. O tempo de resposta é mais importante que o throughput, né? Que é a banda passante. Porque imaginem que eu quero acessar vários arquivos pequenos. O tempo para acessar esse arquivo pequeno é muito mais importante, né? A latência, vamos dizer, né? E esse tempo de resposta é muito mais importante que eu ter uma banda grande, porque os arquivos são pequenos. Agora, se eu tenho arquivos muito grandes, aí é o contrário, a banda passante vai ser mais importante. Então isso depende muito, o dispositivo que mostra muito isso, tá? Aqui só é um slide final, né? Com um grande número de aplicações no mercado comercial de computação requer um alto throughput, né? E pequeno tempo de resposta, né? Então, às vezes, caixa eletrônica, sistema de reserva de passagem, tá? Aqui dando um exemplo, sistema de arquivos, e aí vai, tá? Aqui, então, como comparamos diferentes sistemas de entrada e saída, né? Isso é difícil responder, porque o desempenho do sistema de entrada e saída vai depender de vários aspectos, né? Então, aplicações diferentes vão evidenciar diferentes aspectos e vão reproduzir diferentes, né? Vai ser diferente, tá? E um sistema pode privilegiar o tempo de resposta ou o throughput. Então, sempre depende muito do que o dispositivo vai dar, mas às vezes a gente tem que olhar esses dois aspectos, tá, pessoal? Então, aqui só fala de forma geral, né, como reduzir o tempo de resposta. O tempo de resposta pode ser minimizado se tratarmos uma solicitação de entrada e saída o quanto mais cedo possível, isso é óbvio, né, pessoal? E como aumentar o throughput, né, obter se juntarmos algumas solicitações que tiverem relação entre si, né, se eu estou acessando várias vezes a mesma posição que eu consegui juntar alguma coisa de disco, que eu faça um acesso a disco, né, alguma coisa assim, tá? Então aqui tem exemplo, né, podemos aumentar o throughput de disco se agruparmos solicitações de acesso a endereços próximos. Por quê? Porque eu vou rodar o disco, eu vou botar a cabeça lá do disco, então isso vai ter problema, né? Mas essa medida pode aumentar o tempo de resposta, aí é um problema, tá? E aí, então um tem sempre a ver com o outro, tá? E, pessoal, a gente depende muito, né? E a gente usa muito, o que a gente usa? Benchmarks para medir essas coisas, tá? Então acaba que a gente usa benchmark. Benchmark nada mais é que um programa que a gente executa, né? E tem uma análise, às vezes, mais do processador, mais da entrada e saída, sistêmica, para ter um resultado. Depende do benchmark, né? Ele dá um throughput, às vezes dá um número e tal. Vocês estão acostumados, se você for na internet, tem benchmark que a gente roda nas máquinas nossas e tal. Então, assim, vocês vão me perguntar, professor, qual é a melhor máquina para comprar aí? Um AMD, um processador com tanto de memória, um Intel com tal e com SSD. Cara, depende da aplicação. Óbvio que a gente vai dizer assim, algumas coisas são óbvias. Mais memória. Depende da aplicação, é bom, quanto mais memória. Mas agora, é para minha mãe, ela só usa o Word. Tá, é que o Word hoje também consome um monte de memória. Mas, cara, não precisa tanta memória, tu entende? No SSD é melhor, claro que a gente tem esses feelings do que é melhor, né? É que nem tu diz assim, um processador, uma geração mais antiga ou mais nova. Porra, óbvio que é mais nova, né? Mas a gente compra muita máquina sem realmente verificar qual é, né, pessoal, a funcionalidade para ela. A gente compra muito ela assim, quanto mais melhor, né? Isso aí é um problema, né? A gente não compra ela que nem aquela. Nós vamos comprar uma Ferrari. O que é melhor? Comprar uma Ferrari ou um Fusca? Isso é óbvio que é uma Ferrari, né? Que vai andar mais, vai ter mais conforto, vai ter mais tecnologia. Tá, mas para que eu quero? Não, eu só quero para ir na esquina e voltar. Cara, o Fusca vai ser muito mais eficiente nessa questão, tá? Então, os benchmarks para tais medidas são afetados de um conjunto de características dos sistemas. Esses benchmarks que a gente vai ver, tecnologia do disco, como os discos são interligados ao sistema de memória, processador e como isso vai ser ligado na SO. Tá? A gente já tinha falado isso lá desde o início, então a gente está revisando isso aqui agora. Aqui, pessoal, é só o último slide, né? Depois continue, e aí vocês podem ler os slides, mas o fundamento eu estou dando aqui, então vamos focar, tá? Até aqui, no slide 18. O desempenho do sistema de entrada e saída, então, depende da taxa ao qual o sistema pode transferir, essa taxa de transferência. A taxa de transferência, só vou falar para vocês, depende muito da frequência relógio, normalmente é expressa em megabyte por segundo, tá?
Então ele tem alguns exemplos, tá? Então a gente usa também muito essa taxa de transferência. Vocês vão ver que continuam lá e aí vai falar para cada um, tipo, o que é mais importante para throughput byte, para benchmarks, para entrada e saída para supercomputador e para depois alguns sistemas de processamento de transações, né? E aí vai, né? Só mostrar um pouco para vocês. Mas a gente fica aqui até o slide 18, tá bom, né? É para dar uma introdução para o que é entrada e saída. A gente aqui não vai entrar a fundo, né, em entrada e saída. Beleza, pessoal? Então tá, muito obrigado, um abração e até a próxima videoaula.